Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. É uma alegria imensa receber você aqui, para juntos meditarmos na palavra viva, eterna e imutável de Deus. Em tempos como esses, de incertezas, conflitos, pressões e um mundo que parece caminhar aceleradamente para o seu desfecho, precisamos mais do que nunca abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer nos revelar. A Bíblia diz em Mateus 24:12: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Este é um dos sinais mais profundos dos dias que virão. Não o esfriamento da economia, não o colapso dos governos, não o caos das nações, mas o esfriamento do amor, a perda da sensibilidade espiritual, o endurecimento do coração humano. E é exatamente por isso que hoje queremos falar sobre o último perdão, um tema que toca a alma, que confronta o coração e que revela muito sobre o cenário profético que a Bíblia traça para o fim dos tempos. Porque enquanto o mundo prega vingança, ressentimento e divisão, Deus nos chama a viver o perdão que somente Ele pode conceder. Um perdão que salva, que restaura e que prepara o povo de Deus para o grande dia que está por vir. Então, abra o seu coração, porque a palavra de hoje não é apenas um ensinamento. É um convite divino para compreender o tempo em que vivemos e se preparar para o que está adiante. Imagine por um momento que você está caminhando pela sua vida normalmente. Tudo parece dentro do controle. As rotinas seguem iguais. As pessoas ao seu redor seguem com seus planos, seus sonhos, suas expectativas e, de repente, algo dentro do seu coração começa a inquietar. Uma sensação de peso, como se algo estivesse faltando, como se uma voz insistisse em perguntar: você realmente entende o que é perdão? Você realmente vive como alguém que conhece a graça? E é aqui que a maioria das pessoas tropeça, porque o mundo nos treinou a lidar com o perdão de uma maneira superficial, rasa, limitada e muitas vezes hipócrita. O mundo ensina que perdoar é simplesmente aliviar a própria dor, como se fosse um exercício emocional, uma massagem para a alma cansada, um remédio passageiro para feridas profundas. Mas a verdade é que esse tipo de perdão não restaura, não cura, não liberta e muito menos reflete o que a palavra de Deus revela como verdadeiro perdão. E é por isso que hoje, se você ficar até o fim deste vídeo, você vai descobrir por que bilhões de pessoas estão vivendo amarradas, presas a mágoas, ressentimentos e traumas que poderiam ter sido quebrados há muito tempo, se elas tivessem conhecido o perdão que nasce no coração de Deus. O que eu vou te mostrar aqui não é apenas um conselho, nem mais uma reflexão motivacional. É uma revelação bíblica capaz de transformar sua vida, seu casamento, suas relações familiares, sua paz interior e até sua comunhão com Deus. Porque sim, meu querido amigo, minha querida amiga, existe um tipo de perdão que muda destinos, mas existe também um tipo de falso perdão que destrói vidas silenciosamente. E o mais impressionante é que o mundo inteiro já decidiu qual caminho seguir. Um caminho onde o perdão só existe se o outro merece, se a dor passar, se a lembrança desaparecer, se as emoções colaborarem. Mas esse tipo de perdão é uma ilusão, uma sombra, uma imitação barata daquilo que Deus chamou de mandamento santo, eterno e libertador. E é exatamente aqui que começa o grande contraste entre o mundo e a palavra. O mundo diz: perdoe para ficar bem consigo mesmo. A Bíblia diz: perdoe porque Deus te perdoou primeiro. O mundo diz: perdoe, mas mantenha distância. Jesus diz: amai até os vossos inimigos. O mundo diz: perdoe, mas jamais esqueça. Deus revela: eu não me lembrarei mais dos teus pecados. Percebe? O mundo fala sobre perdão, mas não conhece o perdão. O mundo discursa sobre cura, mas não sabe curar. O mundo oferece conselhos, mas Deus oferece transformação. E quando comparamos essas duas realidades,
o perdão superficial do mundo e o perdão profundo da Bíblia, algo extraordinário acontece. Entendemos que o perdão humano é como um curativo mal colocado, enquanto o perdão divino é como uma cirurgia espiritual feita pelas mãos do próprio Criador. E é por isso que, enquanto o mundo tenta ensinar perdão como um movimento emocional, Jesus nos mostra que o perdão é um ato espiritual, uma decisão antes do sentimento, uma obediência antes da vontade, uma libertação antes da cura. Hoje você vai entender por que tanta gente está presa no passado, mesmo dizendo, eu já perdoei. E vai descobrir por que o perdão bíblico é a assinatura dos verdadeiros discípulos de Cristo. Prepare o coração, porque o que você vai ouvir agora pode libertar áreas que você nem sabia que estavam acorrentadas. Agora imagine comigo o seguinte cenário: milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, vivendo com o coração pesado, mas tentando convencer a si mesmas de que já seguiram em frente. Elas postam frases sobre paz, repetem palavras sobre cura emocional, compartilham mensagens motivacionais nas redes sociais, mas no fundo, lá no silêncio onde ninguém invade, ainda existe um nó, uma lembrança que incomoda, um nome que dói, uma história mal resolvida que insiste em sangrar mesmo depois de tantos anos. E a grande verdade é que o mundo nunca ensinou ninguém a lidar com perdão de forma profunda, porque o mundo não tem capacidade de produzir o perdão que transforma. Ele só ensina atalhos emocionais que mascaram feridas espirituais. Por isso, Jesus, com toda a sua sabedoria eterna, fez questão de mostrar o caminho correto e expor a ilusão do perdão superficial. Ele nos contou sobre o servo que devia 10.000 talentos, uma dívida impagável, e que, ao ser perdoado pelo rei, saiu de lá incapaz de perdoar uma dívida menor de um companheiro. Jesus termina a parábola dizendo que aquele servo foi entregue aos verdugos porque não aprendeu a perdoar da mesma forma que foi perdoado. E sabe o que isso significa? Significa que o mundo nos ensina a pedir perdão, mas não nos ensina a perdoar. Ensina a dizer, está tudo bem, mas não nos ensina a liberar o coração. Ensina a seguir o fluxo, mas não ensina a quebrar as correntes. É por isso que milhares de pessoas vivem como prisioneiras dentro da própria mente. Elas acham que perdoaram, mas continuam cobrando silenciosamente uma dívida emocional. Continuam alimentando ressentimentos disfarçados de proteção, mágoas disfarçadas de amadurecimento, distâncias disfarçadas de sabedoria. O mundo chama isso de limites emocionais. Jesus chama isso de coração endurecido. Porque aos olhos humanos, perdoar parece fraqueza, mas aos olhos de Deus, perdoar é a maior expressão de força espiritual. É a evidência de que a graça venceu a dor. E quando olhamos para as Escrituras, percebemos que cada movimento do reino é o oposto do movimento do mundo. O mundo diz que você precisa guardar seu coração da dor, mas a Bíblia diz que você precisa entregar seu coração àquele que cura todas as dores. O mundo diz que você precisa se proteger das pessoas, mas Jesus diz que você precisa amar até quem te fere. O mundo diz que você precisa ser forte e implacável, mas o Espírito diz que você precisa ser manso e perdoador. E essa tensão entre o que Deus diz e o que o mundo impõe gera dentro de nós uma batalha intensa, uma guerra invisível entre a carne que quer retaliar e o Espírito que quer restaurar. E aqui começa a preparação para o clímax da mensagem. Entender que perdoar não é algo natural. Perdoar é algo sobrenatural. É ir além da sua dor, além da sua lógica, além da sua vontade. É abrir mão de ter razão para permitir que Deus faça justiça. É parar de cavar feridas e começar a plantar cura. E, acima de tudo, é reconhecer que o perdão não nasce da pessoa que te feriu, nasce do Deus que te salvou. Quando o mundo nos diz que perdoar é sinônimo de fraqueza, a Bíblia responde dizendo que perdoar foi exatamente o gesto mais forte que Jesus realizou na cruz. Enquanto os pregos rasgavam suas mãos, enquanto a multidão zombava, enquanto o sangue escorria, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Perdoa quem te machuca, perdoa quem não vai pedir perdão, perdoa quem não entende a gravidade do que fez, perdoa porque você foi perdoado primeiro. É aqui que o texto ganha força, porque você começa a perceber
que o perdão do mundo é apenas um verniz emocional, mas o perdão bíblico é uma decisão espiritual que destrói cadeias que você carregou por anos. E quando essa verdade começa a entrar no seu espírito, em vez de você apenas ouvir uma mensagem, você começa a se transformar por ela. Agora, respire fundo, porque estamos chegando ao ponto mais intenso desta mensagem. O ponto onde a palavra de Deus deixa de ser apenas um ensinamento e se torna um espelho que revela aquilo que tentamos esconder até de nós mesmos. O clímax desta verdade começa quando entendemos que o perdão não é apenas uma virtude cristã, ele é uma prova de identidade espiritual. Jesus disse: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Em outras palavras, perdoar não é opcional, não é um acessório, não é um detalhe do cristianismo. É uma evidência clara de quem realmente pertence ao reino. E é aqui que o mundo e a Bíblia se chocam com violência. O mundo diz que perdoar é aliviar o coração. A Bíblia diz que perdoar é obedecer. O mundo diz que perdoar é libertar a si mesmo. A Bíblia diz que perdoar é provar que nasceu de novo. O mundo diz que perdoar é esquecer e seguir em frente. A Bíblia diz que perdoar é amar como Cristo amou. O mundo diz que perdoar é esperar que as emoções deem aval. A Bíblia diz que perdoar é dar um passo de fé, mesmo quando a alma grita ao contrário. Aqui, neste exato ponto, começa o verdadeiro terremoto espiritual que o Evangelho provoca em nós. Quando descobrimos que não somos chamados apenas para receber perdão, mas para reproduzir o perdão que recebemos. E é aqui que muitos tropeçam. Porque é fácil levantar as mãos na igreja, é fácil cantar canções bonitas, é fácil dizer eu amo Jesus. Difícil é perdoar quem feriu sua alma, quem destruiu sua confiança, quem arrancou lágrimas que ninguém viu, quem te deixou cicatrizes que o tempo não conseguiu apagar. Mas é exatamente aqui, nesse território onde a dor encontrou morada, que Deus decide operar milagres. Porque o perdão que ele exige não nasce da sua força, nasce da força dele. Não nasce da sua justiça, nasce da justiça dele. Não nasce do quanto você aguenta sofrer, mas do quanto ele aguentou sofrer por você. E quando você começa a enxergar isso, algo extraordinário acontece. Você percebe que o perdão não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que Deus está fazendo dentro de você. O mundo te ensinou que guardar mágoa é autoproteção. A Bíblia revela que guardar mágoa é autodestruição. O mundo te disse que perdoar permite que o outro vença. A Bíblia revela que perdoar é exatamente o momento em que você vence. Vence a carne, vence o orgulho, vence o passado, vence a dor que te paralisou por tanto tempo. E agora, imagine Jesus naquela cruz, com os pulsos rasgados, com o corpo ferido, com os inimigos zombando, com os líderes religiosos cuspindo, com os soldados rindo. E mesmo assim, ele levantou sua voz enfraquecida e orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o tipo de perdão que quebra correntes. Esse é o tipo de perdão que derrota o inferno. Esse é o tipo de perdão que transforma a sua alma. Esse é o tipo de perdão que o mundo não conhece, mas que você foi chamado para viver. Porque o perdão do mundo é emocional, condicionado e frágil. O perdão de Cristo é eterno, poderoso e inabalável. E aqui está o ponto mais forte deste clímax. Toda vez que você perdoa alguém que não merece, você se torna parecido com Jesus. Toda vez que você abre mão da vingança, você pisa na cabeça do orgulho. Toda vez que você entrega a dor para Deus, em vez de guardar no coração, você abre as portas para uma cura que o mundo jamais poderá oferecer. E quando o Espírito Santo entra nesse território profundo da sua alma, aquele território que você achava que ninguém mais podia tocar, ele restaura, ele cura, ele cicatriza, ele levanta, ele transforma. De repente, a dor que te aprisionava se transforma no testemunho que te fortalece.
A ferida que sangrava se transforma no lugar onde Deus coloca azeite e vinho. E você finalmente entende que perdoar não é esquecer o que aconteceu, é permitir que Deus escreva uma nova história a partir do que aconteceu. Esse é o poder que o mundo nunca vai compreender. Esse é o poder que somente a palavra de Deus oferece. E quando essa verdade explode dentro de você, o perdão deixa de ser um peso e se torna uma vitória. E agora que chegamos ao desfecho desta mensagem, o momento em que todas as verdades se encontram, em que a luz da palavra ilumina o que estava escondido, em que o Espírito Santo confronta e ao mesmo tempo abraça, eu quero que você imagine algo que talvez nunca tenha imaginado antes. Imagine Deus olhando diretamente para você. Não para a versão que você mostra para as pessoas, não para o personagem que você veste para esconder suas fraquezas, não para a máscara que você usa quando precisa parecer forte, mas para o seu coração verdadeiro. O coração que chora quando ninguém vê, que sangra em silêncio, que guarda feridas antigas que você tenta enterrar, mas que sempre insistem em voltar. Agora imagine esse Deus santo, justo, perfeito e absolutamente puro, estendendo a mão e dizendo: eu te perdoei. Antes de você me buscar, eu te perdoei. Quando você ainda estava longe, eu te perdoei. Antes de você mudar, antes de você se arrepender, antes de você acertar o caminho, eu já tinha decidido te amar. E é aqui que tudo se encaixa. O perdão que Deus exige de nós só é possível porque Ele primeiro derramou o perdão sobre nós. Ele não pede algo que você não possa fazer, Ele pede que você faça com outros o que Ele fez com você. E quando essa verdade se torna viva dentro de você, algo sobrenatural acontece. O peso cai, a alma respira, o coração exala paz. Porque o perdão não é apenas libertar o outro, é libertar a si mesmo da prisão emocional que o mundo te convenceu a alimentar. O mundo te ensinou a guardar ressentimento como forma de autopreservação, mas Deus te ensina que a verdadeira proteção está em entregar tudo nas mãos dele. O mundo te ensinou a medir o perdão pelo mérito, mas Deus te mostra que o perdão verdadeiro é medido pela graça. O mundo te disse que perdoar é esquecer o que fizeram contra você, mas Deus revela que perdoar é lembrar que Ele continua escrevendo sua história acima de qualquer ferida. E agora, neste exato momento, diante da palavra, você entende que o perdão não tem a ver com quem te feriu, mas com quem te curou. Não tem a ver com o que tiraram de você, mas com o que Deus está colocando dentro de você agora. Porque sempre que você decide perdoar, Deus decide curar. E sempre que você retém perdão, você retém também sua própria cura. O mundo te convidou a sobreviver, mas Deus está te convidando a viver. E viver verdadeiramente só é possível quando você se livra de tudo que prende sua alma. O perdão não é a conclusão da sua dor, é o começo da sua liberdade. Então imagine o dia em que você estiver diante do Senhor, não diante das pessoas, não diante da sociedade, não diante das redes sociais, mas diante daquele que vê tudo, conhece tudo, sabe tudo. Ali não haverá justificativas, não haverá explicações, não haverá máscaras, haverá apenas a verdade. E nesse dia, Ele não vai te perguntar quantas vezes você foi ferido, Ele vai te perguntar quantas vezes você perdoou. Ele não vai perguntar quão profundas foram as suas dores. Ele vai perguntar quão profunda foi a graça que você escolheu praticar. Ele não vai perguntar o quanto você chorou. Ele vai perguntar o quanto você amou, mesmo quando doeu. Porque perdão é amor em sua forma mais madura. Perdoar como Cristo perdoou não é apenas uma atitude, é uma identidade. É o selo de quem pertence ao reino, é a marca dos que seguem o Cordeiro. E quando você entender isso, nada do que fizeram com você será maior do que aquilo que Deus pode fazer através de você. E talvez enquanto você ouve este desfecho, algo dentro de você esteja dizendo: mas eu não consigo.
E é exatamente aqui que o poder de Deus entra. Você não consegue mesmo, nenhum de nós consegue. A carne nunca vai querer perdoar, a alma ferida nunca vai querer ceder, o orgulho nunca vai querer descer, o trauma nunca vai querer abrir mão da narrativa que o protege. Mas o Espírito Santo, o Espírito Santo consegue. Ele é aquele que te dá forças quando as suas forças acabam. Ele é aquele que te levanta quando você cai. Ele é aquele que te dá paz onde existia só desespero. Ele é aquele que te capacita a fazer aquilo que o mundo jamais entenderia. Perdoar quando ninguém perdoaria. Amar quando ninguém amaria. Restaurar quando ninguém acreditaria. E é exatamente nessa hora que o mundo olha para você e não entende, porque o mundo sabe como guardar rancor, mas não entende como alguém consegue liberar perdão. E é aí que o Evangelho brilha, e é aí que Cristo aparece, e é aí que o reino se manifesta. Se você chegou até aqui, saiba, Deus está falando com você. Não é por acaso, não é coincidência, não é só mais um vídeo, é um chamado, é um convite, é uma porta que Ele está abrindo agora diante dos seus olhos para que você entre em um novo tempo, um novo ciclo, uma nova história. Uma história onde o perdão não é um peso, mas uma arma espiritual. Uma história onde você não vive mais como vítima do que te fizeram, mas como filho do Deus que te libertou. Uma história onde a graça fala mais alto do que a dor. Uma história onde você não precisa mais carregar correntes emocionais, porque aquele que te chamou é poderoso para que quebre cada uma delas. E se você permitir, se você entregar, se você soltar, se você liberar, Deus fará aquilo que o mundo jamais pode oferecer. Ele te curará completamente. Agora quero orar por todos nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, com reverência, temor e gratidão. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é viva, é fiel, é eterna e continua iluminando os nossos passos, mesmo em um mundo que mergulha cada vez mais nas trevas. Hoje falamos sobre o último perdão, sobre a graça que ainda está aberta, sobre a porta que ainda não se fechou, sobre a misericórdia que ainda nos alcança antes dos dias que virão. E por isso, Senhor, nós te pedimos, quebranta o nosso coração, tira de nós toda frieza, toda dureza, toda indiferença espiritual. Não permita que vivamos como aqueles cujo amor está esfriando, mas renova em nós o fogo do Teu Espírito. Pai, se há pecados escondidos, revela. Se há feridas que ainda não foram tratadas, cura. Se há pessoas que precisamos perdoar, dá-nos coragem para liberar perdão. Se há caminhos tortuosos em nossa alma, endireita-os com a Tua verdade. Ensina-nos, Senhor, a viver como quem entende o tempo em que está vivendo, a ser luz em meio às trevas, a permanecer firmes quando muitos estão caindo, a amar quando o mundo escolhe odiar, a perdoar quando o mundo prega a vingança, a ser igreja fiel até o fim. E acima de tudo, Pai, guarda nossa vida para o grande dia da Tua volta, que nenhum de nós se perca, que nem de nós se desvie, que nem de nós seja encontrado dormindo quando o Senhor chamar o seu povo. Nós te agradecemos porque antes do juízo ainda existe perdão. Antes da condenação ainda existe graça. Antes do fim ainda existe uma chance. E nós nos rendemos a Ti enquanto há tempo. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor e aquele que virá. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo!